para não cair. Cereto. Bom, o asterisco acaba amanhã, né, no jogo pelo menos na parte de cima, no jogo do Flamengo contra o Grêmio, e aí a gente vai saber direito se o Flamengo vai, de fato, continuar na briga pelo título ou não. Acho que a vantagem do Internacional é mais do que confortável. 4 pontos, depois de 8 vitórias seguidas, a 8ª em cima do Grêmio, é uma vantagem muito importante. O Atlético Mineiro está muito na briga, mas está a 5 pontos do Internacional e não tem confronto direto. Exato. O São Paulo, eu acho que já desmanchou. Eu acho que o São Paulo já era. Pelo menos na minha opinião. Então, vai ficar entre Internacional, o Atlético Mineiro e o Flamengo, dependendo do que fizer amanhã. Estou até procurando aqui Atlético Goianiense e São Paulo no domingo, né? O próximo adversário do São Paulo. São Paulo com 58 pontos, tem um adversário em tese mais fraco. Se vencer, vai a 61. Assim, só para o torcedor são paulino dar uma tranquilizada, as chances são reais do São Paulo conquistar o título, né? Claro. A questão toda aí é desempenho, é o que a gente tem visto do São Paulo em campo. São Paulo tem que mudar o seu desempenho na reta final do campeonato. Se conseguir isso, a pontuação que tem lhe permite brigar até a última rodada. Esse ano a gente vai ter um campeonato, provavelmente teremos um campeonato decidido na última rodada. E a gente gosta muito, né? Emoção até o fim, como diriam aí. Olha, os finalistas da Libertadores têm algo importante em comum, além do desejo pelo título. O Santos e o Palmeiras chegaram à decisão com uma participação muito expressiva de jogadores das categorias de base. Nem faz muito tempo, eles ficavam até nervosos para dar entrevista. Agora já tá dando a suadeira já, né? E agora, estão numa final de Libertadores. Todo ano o Santos lança um garoto novo. E esse garoto novo tem que estar preparado para subir e dar conta do recado. E deram. Os moleques estão com tudo. Tanto que tem gente querendo se passar por eles. Eu tenho 26 anos, né? Sou dos mais experientes. Ainda sou jovem. Mas, mano, os moleques têm personalidade demais. Não sentem peso assim da decisão, sabe? Eu sempre costumo falar que essa molecada vale ouro, a gente tem que tirar o chapéu, né? Porque eles vêm fazendo nessa temporada, eles vêm nos ajudando muito, eles vêm decidindo jogos. No Palmeiras, 16 atletas formados na base entraram em campo nesta temporada. A grande maioria já está integrada ao elenco principal, que tem 27 jogadores. No jogo contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, 5 titulares eram garotos, algo que não acontecia desde 2015. E, em mais de uma oportunidade, todos os 11 atletas do banco passaram pela base do clube. Há aqui uma mescla muito bem feita de jovens com jogadores experientes, mas é verdade, é uma visão que o clube tem para o futuro, não agora que eu cheguei, é uma visão que o clube já tem antes. O Palmeiras utilizou muitos dos jogadores da base que viraram protagonistas na caminhada, né? Mas acho que o ponto importante a se ressaltar é que eles não necessariamente precisavam ser protagonistas, porque o Palmeiras, como o segundo time mais rico do Brasil, tinha já grandes nomes no seu elenco, que muitas vezes não respondiam. E aí os atletas da base, Patrick de Paula, Danilo, Gabriel Menino, Gabriel Veron, o Wesley, que se machucou, foram ganhando oportunidades e se destacaram, e aí viraram protagonistas. Mas aí a cobrança, se viesse, seria em cima dos grandes nomes que não respondiam. No Santos, dos 34 jogadores do elenco, 20 são da base. E no time titular, Cuca costuma escalar uma média de 4 garotos por jogo. Dos 78 gols da equipe na temporada, 18 foram marcados pelos meninos da Vila. Dá quase um quarto do total. Bah, que bacana, né? Se hoje tem isso, imagina eles juntos daqui 2 anos o que eles vão significar em termos técnicos, em termos financeiros, e é a saída que a gente tem. Por conta desses problemas extra-campo que impediram o Santos de contratar, foi necessário que esses jogadores da base entrassem em campo para resolver, né? E isso eu acho que não é o ideal. Porque quando o jogador da base é cobrado para resolver, muitas vezes ele acaba sentindo uma pressão extra, né? E acaba talvez não conseguindo dar uma resposta imediata. Um dos principais destaques, né, do time nessa caminhada Libertadores é o Caio Jorge, veio da base. Outro é o goleiro John. O João Paulo também é da base, goleiro. E a gente tem vários atletas respondendo muito bem em campo. Uma final de campeonato já é legal por si só. Ainda mais quando é de Libertadores, com um clássico entre times brasileiros.
independentemente de quem levar o título, já dá para dizer que essa é uma vitória do nosso futebol de base. A gente precisa valorizar mais esse processo de formação do jogador, né? Acho que por muito tempo a gente talvez tenha focado muito em resultados, esquecido de formar e moldar nossos talentos, que muitas vezes partem para jogar fora antes de a gente poder vê-los brilhar em campo no Brasil. Que bom que Santos e Palmeiras estão nos dando a oportunidade de ver esses jogadores tão jovens protagonizando uma final de Libertadores em casa. O Santos por pura, extrema necessidade, né? Porque não podia contratar. O Palmeiras com o dedinho do Luxemburgo, né? Que quando estava lá ainda lançou vários jogadores. E a gente vem, né? Começando por você, Lofredo, nós aqui há mais tempo. Aliás, estou com saudade de você aqui na bancada comigo. Falando muito de como a gente vem percebendo a forma como os clubes estão fazendo isso, que a Renata falou, moldando esses jogadores, não formando apenas jogadores de futebol, mas atletas de uma forma mais completa, inclusive com personalidade, mais preparados, você vê que eles chegam e assumem a responsabilidade que lhes é colocada. Lofredo? Bom, primeiro que, no caso do Santos, claro que é por necessidade, mas também é por história, por tradição, por filosofia. É um time que, tradicional, desde sempre, forma seus jogadores na base e coloca para jogar, desde sempre. Você pode pegar ali o maior time da história do Santos, um monte de jogadores formados na base do Santos, né? Depois, no final dos anos 70, os meninos da Vila. Aí, um pouco mais à frente, o time que foi campeão brasileiro, com o Diego, com o Robinho, e depois Neymar, né? Então, vários times formados pelo Santos na base. Então, claro, tem a necessidade, mas tem a filosofia. O Palmeiras era o contrário. O Palmeiras, por muito tempo, resolveu comprar jogadores. Aproveitando que tinha uma injeção financeira muito boa, acabava indo no mercado e comprando vários jogadores para a mesma posição até. Formou bons times, conseguiu títulos, até com contribuição da base. Gabriel Jesus, por exemplo, uma contribuição da base do Palmeiras, fundamental para a conquista de título brasileiro. Mas procurava mais contratar. Esse ano foi falado e foi dada essa missão ao Vanderlei Luxemburgo. Vamos ter que utilizar jogadores da base. E o Vanderlei Luxemburgo lançou, eles assumiram a responsabilidade também, apesar de terem jogadores ali para dar sustentação. Patrick de Paula, por exemplo, bateu o pênalti da final, o último pênalti decisivo, que poderia deixar o Palmeiras aí numa derrota contra o Corinthians, que mudaria o rumo do Palmeiras na temporada, tá bom? Se o Palmeiras perde aquele campeonato para o Corinthians, quando ele é tetracampeão paulista em cima do Palmeiras, no estádio do Palmeiras, muda o rumo da temporada. Mas o Patrick de Paula bateu o pênalti, Gabriel Menino com muita personalidade, os dois pegavam as faltas para bater no meio de jogadores experientes. Né? Chegou à seleção numa posição que nem é a dele, né? Como lateral direito. Então, assim, foi um trabalho sensacional de desenvolvimento de atletas que o Palmeiras fez nessa temporada. Cereto. Aproveitou-se também o Palmeiras de uma geração muito boa e uma geração vitoriosa que ganhou tudo nas categorias de base. Que é essa geração do Gabriel Menino, do Gabriel Veron, do Gabriel Silva, que jogou ontem, do Patrick de Paula, do Danilo, do Wesley. O Palmeiras tem 8 jogadores das categorias de base disputando a Libertadores. Quase 30% do time. O que é uma mudança clara de filosofia. Depois da Crefisa em 2015, que botou tanto dinheiro, e a política era contratar, o Palmeiras chegou a contratar vários jogadores para a mesma posição e não dava espaço para as categorias de base. Historicamente, o Palmeiras não dá espaço para as categorias de base, com raras exceções. Você vai lembrar do Gabriel Jesus, que é revelado na categoria de base, o Marcos, goleiro, também revelado na base do Palmeiras, mas são poucos exemplos. Agora mudou o orçamento. Existe a necessidade financeira, inclusive, de devolver o dinheiro da Crefisa, o dinheiro que foi colocado pela patrocinadora. E por isso, o Palmeiras, por mudança de filosofia, está apostando corretamente nas categorias de base. Categorias de base de grande maioria dos clubes que vem fazendo um trabalho espetacular com os jogadores, um trabalho extremamente... Em 54, a gente volta a falar da decisão da Libertadores da América. O Santos embarca daqui a pouco para o Rio de Janeiro e o Palmeiras ainda faz um treino agora de manhã em São Paulo. Eu vou ao vivo à Academia de Futebol conversar com meu amigo Plácido Berce e as últimas informações do time de Abel Ferreira. Plácido, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Jana. Prazer falar com você. Bom dia também para todo mundo que está vendo a gente aqui no Sport TV News. Pois é, faltam poucos minutos para começar o último treino do Palmeiras aqui em São Paulo, antes desse embarque para o Rio de Janeiro. Mas se bem que essa semana o tempo está passando num ritmo diferente para o palmeirense, né? Então, minutos podem parecer horas. Bom, sobre a programação do Palmeiras aqui em São Paulo, o treino está marcado para as 10 horas, como eu falei. O Abel Ferreira vai comandar uma atividade regenerativa para quem atuou contra o Vasco ontem aqui em São Paulo. O time empatou por 1-1. Quem não atuou vai treinar normalmente. Lembrando que foram 12 jogadores poupados na partida de ontem. E os titulares do jogo contra o Santos no próximo sábado devem sair desse grupo de jogadores. A única dúvida do Abel é no ataque. Se ele começa o jogo no sábado com o Rony ou com o William no ataque. O Rony vem sendo o grande destaque do time na Libertadores, com 5 gols, é o artilheiro do time na competição ao lado do Luiz Adriano, mas o William vem entrando muito bem também nos últimos jogos e é o vice-artilheiro do time na temporada com 18 gols. Acabado o treino aqui, os jogadores almoçam, tomam um banho e aí seguem para o aeroporto de Guarulhos. A saída do ônibus aqui deve ser por volta das 2 horas da tarde e aí às 3h30 o time decola para o Rio de Janeiro num voo fretado, desembarca no Galeão. A delegação do Palmeiras vai ficar hospedada na Barra da Tijuca. E aí, até a final da Libertadores no sábado, o Abel Ferreira ainda comanda 2 treinos. Os 2 acontecem no estádio Newton Santos, amanhã às 4 horas da tarde. Na sexta-feira, o treino está marcado para 5 horas. E na sexta-feira, um pouco antes do treino, os jogadores vão até o Maracanã para fazer um reconhecimento do gramado. E aí, o técnico português vai conceder uma coletiva de imprensa ao lado de algum jogador ainda a ser definido pelo clube. E uma boa notícia, Jana, não temos aqui aglomeração de torcedores, ainda estamos na pandemia. Era esperado até que algum torcedor estivesse aqui, né, para se despedir do time, mas pelo menos por enquanto tudo muito tranquilo. E claro que a gente volta ao longo da programação do Sport TV para trazer mais detalhes aqui sobre esse embarque do Palmeiras para o Rio de Janeiro. Volto com você. Boa, Plácido. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você por aí. Tchau. Vamos de NBA agora. O Houston Rockets venceu o Washington Wizards com uma ajudinha.